Oi, alunos, tudo bem? Não se esqueçam que durante todo esse período de quarentena, de aula à distância, uma coisa nova que aconteceu por causa da pandemia, nós não deixamos de enviar para vocês atividades, né, no roteiro por semana para vocês irem fazendo. Sempre pedi que fizessem com calma. Enviei vários vídeos e deixei um tempo para vocês conseguirem se organizar, assistirem tudo, conferirem as atividades, além das apostilas que vocês têm feito também, né? Eu espero que vocês estejam se saindo bem nas atividades e que seja proveitoso para vocês. Bom, eu quero hoje falar com vocês de uma matéria que está no livro de História, na página 54 e na página 55. Só que aqui na página 54 fala sobre as primeiras cidades e civilizações. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero só recordar com você que teve uma pesquisa que nós pedimos para vocês fazerem sobre o que é nomadismo. Lembra? Até hoje já conferi com vocês que uma pessoa que é nômade é aquela que não para muito tempo morando no mesmo lugar, ela se muda sempre. E por que as pessoas ficavam mudando? Em busca de alimento, porque esgotava, né, as coisas que eles tinham para caçar, para pescar naquele lugar, ou ainda não tinham a técnica para plantar e poder permanecer num lugar só. Quando o homem chegou ao ponto de compreender isso, de desenvolver a agricultura, aí ele não precisava mais ficar mudando cada hora de lugar. Esse processo aí dele começar a ficar morando num lugar fixo, é chamado de sedentarização. Lembra que as pessoas falam assim, você está muito sedentário, é quando você está muito parado, que você não está fazendo atividade física, essas coisas. Então, uma pessoa que está sedentária é porque ela está parada. Então, sedentarização é quando eles fixaram e ficaram no lugar sem ter que ficar se mudando. Então, guarda isso. Então, no comecinho aqui da página 54 diz assim: o processo de sedentarização do ser humano, a partir do desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, que é a pecuária, lembra? A criação de animais chama pecuária, gerou mais oferta de alimentos. Então, eles começaram a entender como fazer para plantar e conseguiram desenvolver a agricultura e plantar cada vez mais coisas. Com isso, mais seres humanos conseguiram sobreviver, formando grupos cada vez maiores que mais tarde deram origem às primeiras aldeias. Então, primeiro eram aldeias, né? Depois que ia desenvolvendo até chegar ao ponto das cidades que tem hoje. As primeiras aldeias. A princípio, os habitantes das aldeias participavam igualmente do cultivo. Então, todo mundo que era da aldeia tinha que ajudar a preparar lá a terra, cultivar, plantar, né? Do plantio e da colheita de alimentos. Todos. Com o crescimento das aldeias, a divisão do trabalho passou a ser diferente. Eles já começaram a se organizar. Alguns habitantes se dedicavam à agricultura. Então tinha um grupo de pessoas que ficavam tipo na roça lá plantando os alimentos, cuidando da terra e plantando, colhendo. Outros, a criação dos animais. Então já eram os pecuaristas, né? Começaram a cuidar dos animais. E outros ainda se dedicavam à produção de objetos artesanais, como tecidos, cerâmica, cestos de fibras vegetais e utensílios de rocha. Do lado direito aqui, tem até uma ilustração, né? Os tecidos eram produzidos a partir da lã dos animais. A lã era afiada para formar fios e depois tecida em pequenos teares, que é tipo esse aparelho que eles usam, né? Um instrumento para tecer. Observe a seguir as etapas de fabricação da cerâmica. Então tem lá, a argila fresca era modelada à mão. Depois aí eles faziam o vaso, eram gravados desenhos nas peças de cerâmica, todo trabalhado, detalhista, né, bonitinho. E a cerâmica era cozida em fogueiras ou pequenos fornos. Então tem lá a representação para você ter noção de como que era a criação das coisas artesanais, né? Vasilhas, pratos, potes e outros objetos feitos de cerâmica eram usados para armazenar alimentos e líquidos ou para fazer as refeições. Então tinha lá os potes, tigelas, onde eles guardavam, né, os alimentos, as coisas, e tinha o que eles usavam nas refeições. Número 1. Explique como ocorreu o desenvolvimento das aldeias. Então você volta lá no começo do texto, onde diz que quando o homem conseguiu desenvolver a agricultura e a criação de animais, isso gerou maior oferta de alimentos. Com isso, mais seres humanos conseguiram sobreviver,
formando grupos cada vez maiores que mais tarde deram origem às primeiras aldeias. Então tem lá no comecinho do texto. Como que o trabalho era dividido nas aldeias? Então teve 2 momentos. Primeiro, era geral, era todo mundo fazendo o mesmo trabalho. Depois, com o desenvolvimento, a organização deles, foi dividido o trabalho. Uns eram agricultores, né, cuidavam da roça, outros cuidavam dos animais, pecuaristas, e outros faziam a parte artesanal. Na página 55, como eram produzidos os tecidos? Aí é onde eu mostrei a figura no cantinho para vocês ali. Eram produzidos a partir da lã dos animais, a lã era afiada para formar fios, depois tecido em pequenos teares. Qual era a utilidade da cerâmica? Aí tá aqui embaixo, pequenininho aqui, ó. Vasilhas, pratos, potes, outros objetos de cerâmica eram usados para armazenar alimentos e líquidos ou para fazer as refeições. À medida que aumentava o número de habitantes nas aldeias, né, nascia mais gente e aumentando o número de pessoas, maior era a necessidade de alimentos, né, para conseguir alimentar todo mundo. Assim foi preciso melhorar as técnicas de cultivo, ampliando as áreas plantadas, então o terreno tinha que ser cada vez maior, desenvolvendo métodos para controle de pragas, para não atacar a plantação, né, tinha que cuidar, construindo sistemas de irrigação para molhar a plantação, entre outras ações. A melhoria das técnicas de cultivo promoveu o aumento da produção de alimentos e, com isso, a produção de excedentes. Tudo que é excedente é porque é uma sobra, uma coisa a mais. Ou seja, nem tudo que era produzido era consumido e havia sobras. Então dava para todo mundo comer e ainda sobrava. Depois de muito tempo, daí eles começaram a fazer comércio com isso, né? Eu plantava um alimento, você plantava outro, e sobrava, e a gente fazia trocas, depois criaram o dinheiro e começaram a vender os produtos. Então no começo foi assim, sobrava alguma coisa que eles plantavam. Número 5. Observe a sequência de imagens a seguir e descreva o que ela representa. Então tem 2 quadros aqui, ó, para você observar. O quadro número 1, onde você vê bastante coisas assim da aldeia, com criação de animais e tal, mas não tem tanta plantação. Na segunda, você já vê bem mais organizado o lugarzinho para os animais, vários animais diferentes, e aí já várias plantações. Tá? Então, na número 5, o que está mostrando ali na atividade para a gente através de desenhos? É o crescimento das aldeias. Precisaram de mais alimentos, a agricultura evoluiu, eles produziram mais até que eles chegaram ao ponto de gerar os excedentes. Então é isso que está sendo representado na página 55, nesses 2 quadros. Então complete aí se você não fez, se você fez, confira se está tudo certinho e estude, porque depois você vai ter a continuidade disso, né? Vem o 5º ano e tal, você já tem que ter essa base de entendimento de como que foi crescendo, né, a civilização, como que o homem deixou de ser nômade, passou a sedentarização, como que evoluiu a agricultura, a pecuária, como que foi evoluindo a organização, né, da vida dos seres humanos. Tá bom? Então eu espero que vocês estudem direitinho. Fiquem com Deus. Um beijo.